Pronto, fala galera do EPD Debate. Estamos aqui para falar dos jogos da seleção brasileira, dessas eliminatórias, jogos contra o Chile e contra o Peru, jogos que aconteceram na quinta e na terça. Estou aqui com o Ravel Araújo, com o Matheus Moreira. Então a gente vai falar um pouco do desempenho da seleção brasileira, né, das suas vitórias importantes, e também, né, das caras novas, algumas estreias interessantes, né, e a gente vai falar um pouco do desempenho desses jogadores que porventura ficaram de fora dessas convocações, se eles fizeram falta ou não, mas enfim, sem perder tempo, começando aqui com o Ravel. Ravel, por favor, o seu panorama do jogo, primeiro jogo da seleção brasileira contra o Chile, né, um jogo em que talvez o resultado fosse mais importante do que o desempenho, né? Mas como é que você viu a seleção e como você viu os novos jogadores vestindo a amarelinha? Primeiramente, gente, prazer estar aqui de novo, né? Mais um episódio aqui. E, assim, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu acho que melhorou, ainda que pouca coisa, né? Melhorou, como o Carlos falou. O resultado era até mais importante do que o desempenho, nesses casos, já que a gente estava fora da zona de classificação naquele momento, né? Então, os resultados vieram. E, assim, melhorou, mas como eu estava dizendo aqui um pouco antes da gente começar a gravar, antes era um nota 2 e agora é um nota 5. Então, assim, melhorou, mas não tá bom ainda. A gente teve algumas diferenças, né? No jogo contra o Chile, a gente já viu algumas diferenças. O Ederson no gol, já que o Alisson não estava. Dos 4 da defesa, a gente teve 3 iguais, o Danilo, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. A novidade foi o Abner. Na volância, a gente teve o André, o Paquetá jogando de segundo volante. E ali um pouco mais à frente, a gente teve uma modificação na forma de jogar, né? O Savinho, o Rafinha e o Rodrigo, com o Rafinha jogando centralizado, o Rodrigo jogando na esquerda, que todo mundo diz que é melhor que o Vinícius Júnior, que joga melhor por ali, né? Todo mundo é muita coisa, mas algumas pessoas defendem essa tese. E o Savinho pela ponta direita. E a gente teve o Igor Jesus, do Botafogo, jogando ali de centroavante. Mais um teste de centroavante, que se a gente lembrar quem era para ser ali, talvez seria o Pedro, mas ele tá fora, né? Vai perder o resto do ano. Uma lesão complicada, e aí ele tá testando algumas pessoas. O Pedro foi convocado, acabou não sendo testado. O João Pedro também foi testado, foi convocado, acabou não rendendo muito. Dessa vez foi a chance do Igor Jesus. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, foi que melhorou, mas não tá bom ainda. Era uma nota 2 e agora é uma nota 4, nota 5. Ok. Ravel, ainda continuando contigo, antes de passar a bola aqui para o Matheus, rapidamente, na tua opinião, qual foi da estreia, né, da tua análise, assim, quem foi o jogador que a gente pode afirmar que não sentiu o peso da camisa, né, que conseguiu desempenhar bem, que foi importante no jogo contra o Chile? Eu acho que, assim, das novidades, né, a gente tem de novidade dos que nunca foram o Abner e o Igor Jesus, né? E alguns que não estavam antes é o Ederson, o Savinho não estava na última, o Rafinha não estava na última, enfim, esses aí, né? Mas para mim, eu acho que dos que nunca. De todos esses aí, eu acho que o Abner foi, para mim, um dos melhores jogadores do Brasil nessa eliminatória, nessa rodada de eliminatória. Acho que o Abner foi não exatamente uma surpresa, né? Porque muita gente não Sim. conhecia muito o Abner, mas eu sou um Uhum. defensor do Abner, da convocação dele já há algum tempo. Então, eu gostei bastante do Abner. É um cara que eu vinha pedindo. A gente tem problemas na lateral e ele parece que não exatamente solucionou, mas foi melhor do que quem estava. Então, se eu tivesse que Perfeito. dizer um jogador, só um, eu diria o Abner. Eu gostei do nome do Abner. E aí, Matheus, tuas considerações sobre o desempenho da seleção brasileira, se você puder fazer um balanço geral, mas nesse momento dando um pouco mais de profundidade na partida contra o Chile, o que é que você achou da seleção
E também, assim como o Ravel, após você deliberar, escolher um nome aí que você achou que dos estreantes conseguiu uma boa performance. Primeiro, eu vou só complementar o que esses dois grandes monstros já falaram aqui antes de mim. Acho assim, o mais importante era o resultado. O futebol melhorou, como o Ravel disse, mas não era um ponto agora. O negócio era pontuar, dar aquela aliviada, dar aquela segurada para o Dorival poder ter uma data FIFA próxima melhor, para os jogadores irem mais soltos, sem essa pressão de estar fora da zona de classificação, de estar liberando. Foram 2 jogos mais ou menos para bom, ok. Mas venceu os dois. São 6 pontos na tabela. Os adversários que estavam ali perto perderam um, empataram o outro. Acabou que se tivesse feito mais um gol contra o Peru, teria acabado terminando em terceira rodada. Então, esse é o ponto. Teve gratas surpresas, como o Abner, que eu já vou respondendo, para mim foi o principal destaque, assim, se for pegar o pessoal que nunca foi para a seleção. Porque ele dá uma figura. Eu acho que ele ainda tá meio preso ofensivamente. Eu acho que ele ainda consegue mais pelo futebol que ele tem. Mas ele já deu uma firmeza defensivamente, coisa que os outros laterais que estavam jogando não estavam passando. Interrompendo, né, Matheus? Talvez até natural, né? Primeiro jogo do rapaz na seleção, às vezes. E ele também é muito novo ainda. É melhor fazer o feijão com arroz do que enfim, se comprometer em uma jogada ofensiva, né? E acabar, enfim, não indo bem. Eu até acho que é totalmente compreensível. Que eu acho que até dando um spoiler, que foi o que o Wanderson fez ontem contra o Peru. Ele é um jogador muito mais ofensivo, assim, mas ele fez o feijão com arroz a primeira partida. Ele também é novo ainda. Fez ali o dele, não comprometeu. Participou do ataque quando deu. E eu acho que o Igor Jesus... Acho que o Igor Jesus é a solução? Não. Mas ele, pelo menos, ele tentou ali, se esforçou. Mostrou que conseguia fazer um gol quando tinha chance. Aparecia para o jogo, criava, tipo... Falando já um pouco do jogo com o Peru, ele já cria, ele dá uma assistência, ele participa do jogo, se movimenta. Não deve ser a solução, talvez. Não sei se vai continuar sendo convocado, mas foi uma boa. Tipo, ele deu a resposta dele. Ele falou que se precisarem dele, ele pode não ser o melhor, mas se ele estiver lá, ele tenta. Eu acho que até dando os 2 centavos aqui da minha opinião, né? Eu acho que a seleção brasileira, se a gente pudesse escolher entre esses 2 jogos, se eu pudesse escolher a partida que eu mais gostei, embora o jogo contra o Peru com placar elástico, né, jogando um bom futebol no segundo tempo, mas eu escolheria o jogo contra o Chile porque, eu concordo, o Ravel balançou a cabeça, não é um futebol mais vistoso, né, mas eu acho que a seleção, pelo menos ontem, conseguiu produzir. Mas no segundo tempo eu concordo. No segundo tempo tá certo. Vendo o jogo todo, não, mas no segundo tempo tá certo. Mas assim, contra o Chile, né, assim, levar um gol com 1 minuto de jogo, né, já com aquela pressão, e aí eu já quero aqui aproveitar e perguntar para vocês sobre a performance do Ederson nesses 2 jogos, né, o Alisson acabou se machucando, não foi convocado, né, e é um goleiro que também é alvo de críticas por não, né, alguns acham que ele não consegue apresentar aquilo que ele apresenta no Liverpool, mas, por exemplo, eu acho que o Ederson poderia ter feito melhor naquele primeiro gol do Chile, né? Mas e vocês acham que foi falha? Vocês gostaram do jogo do Ederson, né? E também se vocês acham que o estilo do Ederson, né, de ser um goleiro que consegue construir o jogo com mais efetividade que o Alisson, se isso pode ser importante para, porventura, ele ganhar a posição do Alisson. E a Ravel, começa, Ravel. Assim, eu vou dividir em partes, né, a minha resposta. Primeiro, eu acho que o Alisson é mais goleiro do que o Ederson. Primeiro ponto. Eu acho que só tem um critério que o Ederson é melhor do que o Alisson, que é o jogo com os pés. Aí, pronto, fechou o primeiro ponto. Segundo ponto.
A única justificativa que eu teria para o Ederson ser meu titular é se o Brasil fosse um time que o goleiro participasse jogando com os pés. Se o Brasil for um time que joga com o goleiro, aí o Ederson seria meu titular. Não sendo isso, em qualquer circunstância, para mim é o Alisson. Agora, aí outro ponto. Eu acho que o Alisson ele deve continuar sendo convocado num primeiro momento, porque eles, querendo ou não, ele dá uma segurança para os jogadores, apesar da relação desgastada com a torcida. Quando outros problemas da seleção fossem solucionados, eu não veria problema em você não convocar o Alisson, chegando para ele falando, Alisson, tu é meu goleiro, mas a gente está com existe uma relação desgastada com os torcedores, vou te deixar aqui de fora um tempo, vou testar, mas assim, testar mesmo. Não é chamar o Everton para deixar no banco, não é chamar o Bento para deixar no banco, é chamar os caras para botar para jogar mesmo. Até porque, então, né, Rafael? Por exemplo, a gente não se dá conta, mas, por exemplo, 2025 já está chegando e a gente tem Copa em 26. Então, assim, me parece que para esse ciclo de 26, Alisson e Ederson ainda deverão ser os goleiros da seleção. Mas e para o pós-26, né? O que é que a gente pode apresentar de opções para o gol? Vai ser o Bento? Será que vai ser um outro goleiro que, porventura, apareça aqui no futebol brasileiro? Me parece que é um problema que a gente meio que, né, não está debatendo com a devida importância, né? É porque também a gente tem que... Vamos primeiro resolver a próxima Copa, depois a gente pensa no depois da Copa. Mas assim, então, continuando, né? Eu acho que depois de uma conversa, chegar pro Alisson e falar, cara, tu é meu goleiro, mas eu vou te deixar de fora um pouco, vou testar outras pessoas, porque tá uma relação desgastada, então eu vou testar outros goleiros. E como eu disse, testar mesmo, botar para jogar. Não só convocar por convocar, como faz com o Bento, como fez com o Everton agora. Que eu acho que deveria... O Everton é um goleiro que me agrada muito. O Bento, ele conseguiu performar bem, né? No jogo contra a Inglaterra, contra a Espanha. E aí, indo pro último ponto, que é se foi falha e do desempenho do Ederson, eu nunca senti uma firmeza no Ederson. Da mesma forma, menos até do que o Alisson. Foi falha o gol do Chile? Eu acho que não. Não acho que chega a ser falha. Talvez um vacilo, mas não uma falha. E aí tem aquela coisa, né, de... Todo chute que vai no Alisson é gol, que o pessoal fala. Bom, no jogo contra o Peru, indo de trás para frente, né, começando pelo do Peru, o Peru só deu 2 chutes no gol. Uhum. Então, não foi exigido. Ele não foi... O pessoal fala, o Alisson não faz milagre, não sei o quê. O Ederson foi 2 chutes no gol. E contra o Chile deu 1 chute no gol, que foi o gol. Então, respondendo os pontos, eu acho que isso, para mim, não é falha, mas lembrar que o Chile deu 1 chute no gol, de acordo aqui com os dados do Google, e o chute que foi no gol foi o gol. Perfeito. E aí, Matheus? O que é que você acha aí sobre a performance do Ederson e fala um pouco sobre o primeiro gol do Chile? Eu acho que, no geral, ele foi bem pelo forte dele, que é a saída de bola. Ele dá uma opção a mais para o time sair jogando, um desafogo para os zagueiros, fora a qualidade que ele tem para sair, a segurança que ele tem, a confiança que ele tem do próprio Guardiola para fazer isso, né? Então, todo mundo sabe que isso aí é bom. Eu acho que no gol não foi uma falha, foi uma desatenção, talvez ali também no começo do jogo. Também teve uma falha defensiva, não foi só uma falha do goleiro. Você não pode o Vargas subir no meio da zaga do Brasil e ganhar de cabeça. Uhum. Eu acho, tipo assim, 1 minuto de jogo, não tava 100% focado. Ele podia ter defendido? Podia. Mas não chega a ser uma falha. É uma desatenção que depois o time ganhou, depois contra o Peru ele também toma um gol, mas aí eu também acho mais uma falha, também um cara sai na cara dele, e quando o cara sai na cara do goleiro, o goleiro pode defender, como o cara pode perder o gol. É 50-50, eu acho que é 50-50 para cada um. Ok. O Forte, defensivamente, não tem muito o que falar, porque os times não atacaram. Ele tomou um gol, no outro jogo foram 2 finalizações, o outro gol estava impedido.
Eu acho que esse é sempre o problema de que nenhum deles passa confiança, porque o Brasil não sofre com finalizações. Pode sofrer com pressão, com bola rondando a área, mas nunca chega a sofrer com finalizações. Eu acho que nenhum dos dois passa essa confiança. Quando a bola realmente é chutada, para mim, eu acho que vai ser gol. Eu acho que eles dois, eles são um puta goleiro, são sempre indicados a melhor goleiro do mundo, são sempre os dois goleiros menos vazados da Premier League. Isso aí é indiscutível. Agora, eles não passam essa confiança debaixo da trave da seleção brasileira. E um ponto importante, né, que o Matheus falou, que foi, ele elaborou um pouco mais do que eu comecei a falar, que é a questão do jogo com os pés, né? Que foi um problema na última data FIFA, a saída de bola do Brasil. O Brasil não conseguia sair jogando, não conseguia. Foi encaixotado, não conseguia jogar. Ficava trocando passe nos zagueiros. Então, com o Ederson jogando com os pés, que foi o que ele fez, né? Nesse jogo, principalmente contra o Peru, então, com o placar mais elástico, ele teve mais segurança e tudo mais, então foi muito importante para o Brasil conseguir desempenhar bem. Então, assim, se o Ederson, se a gente for passar a jogar com um goleiro que joga com os pés, acho ótimo. O Ederson que joga muito bem com os pés. Então, era bem isso que eu estava dizendo e o Matheus complementou, né? Foi além. E é muito importante que a gente estava com essa dificuldade e o Ederson foi lá e não resolveu exatamente, mas, sim, melhorou, deu um desafogo, deu uma ajuda nisso e a gente conseguiu superar esse problema, pelo menos nesse jogo. Engraçado, né? Porque eu particularmente pensei que se o Fernando Diniz, por exemplo, continuasse, desse sequência na seleção brasileira, eu sempre achei que seria a vez do Ederson no gol, né, com o Fernando Diniz, porque, enfim, os dois ali se encaixam muito bem, né, mas, enfim, novo ciclo com o Dorival, né, mas eu acho, assim, também importante para dar essa confiança para o Ederson, até como o Matheus havia afirmado, né, o Matheus, por exemplo, não sente uma confiança muito grande com o Alisson, né? Então, de repente, pode ser que para 2026 as coisas evoluam e o Ederson, quem sabe, se apresenta como uma opção mais viável, né? Eu acho que ninguém pode ter o ego ferido, né? Eu acho que o principal é a seleção brasileira, né? É o jogador que está melhor performando, né? Mas, se eu puder finalizar meu ponto, é só para, o Ravel falou, se a seleção quiser um goleiro que saiba sair jogando. Assim, o Alisson talvez seja um goleiro melhor que o Ederson, mas tipo assim, o Alisson seria um goleiro 9, o Ederson seria um goleiro 8, 8,5. Você estaria trocando por um goleiro um pouco pior, mas que dá uma opção tática e técnica para o time. Será que seria uma troca? Será que seria uma troca ruim? Não, eu concordo 100%. O meu ponto sempre esse. O Alisson, ele é um goleiro 9, 9,5. O Ederson é um goleiro 8, 8,5. A queda debaixo da trave, ela não é tão grande. Mas, se a gente não é um time que joga com goleiro, que mantém o Alisson. Se a gente vai ser um time que joga com goleiro, aí eu vou de Ederson. Eu concordo com isso, esse é meu ponto. A questão é que a gente não estava jogando com goleiro. Então é Alisson. Hoje a gente está jogando com goleiro, então é Ederson. Aí quem vai decidir é o técnico. Então eu tô só opinando. Se eu acho melhor um ou outro, vai depender dessa decisão do técnico. E a mesma coisa que o Carlos. Eu achei que com o Diniz o Ederson estaria jogando, mas outra coisa, né? O Carlos falou que talvez para 2026 o Ederson. Tem que lembrar que a especulação é que ao final dessa temporada o Ederson vai para a Arábia Saudita. Exatamente. A gente vai chamar o Ederson da Arábia Saudita. Realmente embola tudo, porque a gente não sabe como é que o cara vai chegar em uma especulação, de competitividade, né? É uma especulação ainda, mas o que se diz mais é isso. É que ele não vai mais permanecer na Europa, ele vai para a Arábia Saudita. Já o Alisson, as especulações é que ao final do contrato dele com o Liverpool, ele vai permanecer na Europa. Verdade. Ele não estava com o interesse do Bayern, alguma coisa assim? Já surgiu, né, nesses últimos dias um possível interesse do Bayern, e é engraçado, né, porque, por exemplo, o Liverpool tem algumas pendências aí com alguns jogadores,
estrelas, né, sobre renovar ou não o contrato, o Salah, Van Dijk, e talvez o Alisson chegue nessa barca aí, porque até na temporada que vem chega um novo goleiro, né, para o Liverpool, que é um goleiro para o futuro. Mas, enfim, gente, voltando aqui, a gente falou bastante do jogo do Brasil com o Chile, a gente falou pouco, eu acho, do jogo do Brasil contra o Peru. Ravel, beleza, o placar elástico, né? Eu acho que até um placar, para quem viu o primeiro tempo, desligou a televisão, acordou no outro dia, pode ter se assustado, né, com os 4-0. Mas 2 gols de pênalti, né? Mas, enfim, me diz aí sobre o segundo tempo. Por que é que tu acha que, de repente, a seleção brasileira conseguiu envolver melhor a seleção do Peru? E qual foi o jogador recém-convocado, né, pela primeira vez convocado, que você acha que... Você já falou do Abder, mas teve outro, por exemplo? Assim, quando a gente tava no começo aqui da gravação, eu tava balançando a cabeça, eu tava falando sobre o jogo, né? E aí depois você completou, segundo tempo. E acho que é importante dizer isso, porque assim, no começo do jogo, alguém pode ter desligado a TV. Porque até os 23 minutos do primeiro tempo, o Brasil não tinha finalizado. A primeira finalização do Brasil é aos 23 minutos do primeiro tempo. Assistir. O gol sai aos 38 de pênalti. Os 2 pênaltis foram pênalti mesmo. Mas, enfim, os dois primeiros gols saem de pênalti. O Brasil não pressionava, assim, até tinha a bola, mas não chutava no gol. Não tinha aquela chance clara, não tinha aquela coisa. Então, até os 2 pênaltis. Depois do segundo pênalti, aos 54 minutos, aí também abriu a porteira. Aí depois teve o terceiro, teve o quarto, de pressão, de finalização e tudo, e gols bonitos e tal. Então, quem olha o placar e quem vê os 2 gols do final, né, fala, nossa, jogamos muito. Que 2 golaços, 4-0, tal, mas não querendo ser o chato aqui, dizer, não, apesar do 4-0, não sei o quê, mas ainda assim eu acho que a gente não tá tão bem. Enxergar alguns pontos positivos, algumas interrogações começam a talvez desaparecer, começam a ficar menos fortes, mas eu acho que a gente ainda tem algumas coisas. Até os 23 minutos não tinha finalizado, como eu disse. E a gente só começou a ter esse volume, ter essas finalizações depois do segundo gol. Verdade. Mas aí falando sobre destaques, né? Eu volto a falar do Abner, que para mim foi um ponto muito importante, a entrada dele na seleção, fazendo a dobra ali pela esquerda. Às vezes eu me pego pensando que talvez tenha alguma questão ali naquele lado esquerdo do campo, porque o Vinícius Júnior não joga bem quando joga por ali. O Rodrigo, que todo mundo não, né? Mas bastante gente fala assim, eu acho que o Rodrigo devia jogar na esquerda, que é a posição dele, ele joga melhor que o Vinícius Júnior. Também não foi tão... Não foi essas coisas todas, foi apagado. Então, assim, talvez tenha alguma coisa ali, alguma questão ali. Mas, assim, o Abner foi uma grata surpresa. O Wanderson, nesse jogo contra o Peru, eu acho que ele subiu, a gente falou aqui, né, que o Wanderson fez o feijão com arroz e o Abner também, mas eu acho que o Wanderson subiu até um pouco menos do que o Abner. Eu acho que o Wanderson ele precisa subir mais. Ficou ali, às vezes, muito na defensiva. Mas o Abner eu gostei bastante. O Wanderson também parece promissor. E eu acho que o Igor Jesus ele também foi interessante. De todos esses centroavantes que foram testados aí, eu acho que ele foi o melhor. Acho que não é um absurdo dizer assim. Aí, agora fugindo do desempenho e indo para a tática, o Igor Jesus ele aparece dentro da grande área, que é uma coisa que os outros não tinham tanto. Como, por exemplo, ele também trabalha fora, né? E Rafinha, ele também trabalha fora. Difícil. O Igor Jesus ele também joga ali fora da área, mas ele tá dentro da área como um centroavante. Então, às vezes, a gente via os caras levando fundo e não tinha para quem cruzar. O Igor Jesus ele já aparece como uma opção ali para cruzamento. Então, a seleção testou o Endrick, testou o João Pedro, levou o Pedro que estava treinando como titular, mas acabou não jogando.
E quem melhor desempenhou, na minha opinião, ali de centroavante foi o Igor Jesus. Então eu acho que é uma opção ali. E ali teve alguns outros. O Andreas Pereira, eu acho que ele também, como o Matheus falou com o Igor Jesus, eu acho que o Andreas Pereira também fez isso. De dizer, ó, eu tô aqui. Se precisar de mim, eu tô aqui. Ainda mais com a questão do Paquetá, né? Que a gente nunca sabe o que pode acontecer ou não. O Andreas Pereira tá mostrando, ó, eu tô aqui também. E além da questão do Paquetá, o Gerson também eu acho que não foi tão bem, então ele pode acabar pegando essa vaga e tal. Mas de volante é um pouco mais concorrido, né? Tem o André, o Bruno Guimarães, o João Gomes e tudo mais. E o próprio Paquetá, o Andreas Pereira, então tem bastante gente. Mas eu acho que esses três ali foram os meus destaques positivos. E também queria saber de vocês o que vocês acharam desse meio ofensivo do Brasil, com o Rafinha de meia, Rodrigo jogando pela esquerda e o Savinho pela direita. Será que vai continuar sendo isso? Vai ser outras opções? O que vocês acharam disso? Eu vou repassar essa pergunta para o Matheus, e só para complementar, o Ravel falou que não queria ser o chato, né? Mas eu acho que tem que ser chato mesmo, né? Eu acho que, inclusive, eu tenho um certo receio de que esses resultados tenham o poder de maquiar a performance da seleção com o Dorival, que não tem sido boa. Então, dá um respiro para ele, ok, mas não é porque ganhou esses 2 jogos que o trabalho está sendo bem feito. Pelo menos essa é a minha opinião. E aí, Matheus, o que tu acha você que já entrou um pouquinho, falou um pouquinho do jogo contra o Peru, né? Se você conseguir, enfim, falar um pouco sobre esse meio ofensivo do Brasil, o que você achou do Rafinha? Fez 2 gols, do Savinho, enfim. Bom, eu acho que foi uma boa mudança, assim, eu acho que foi uma boa sacada dele de testar novos jogadores, mudar um pouco a formação. Eu acho que, tipo assim, o Bruno Guimarães e o Gerson jogaram bem? Jogaram ok, mas eu acho que eles dois, como ali trabalhando, trocando de posição na defesa, armando o time, eles foram muito bem. Eu acho que é uma solução que algum jogo ele pode testar. Se ele precisar, se ele quiser tentar. Eu acho que ele tem ali um negócio. Eles deram mais segurança pro time, toque de bola. Rafinha no meio de campo. Eu acho que ele mostrou atitude. Eu acho que uma coisa que, tipo, o Paquetá quando joga de meio campo, quando chega lá a jogar de meio campo no começo, não tinha. Ele chama o jogo, ele carrega a bola, ele puxa a marcação, ele abre espaço para os caras, para os pontos virem. E eu acho que é o que o meia precisa, no mínimo, fazer. Ele tá lá para criar espaço, para chamar responsabilidade, e eu acho que ele não só fez isso jogando, como ele bateu os 2 pênaltis, né? Converteu. Agora, falando o Rodrigo, eu acho que ficou devendo. Os 2 jogos, praticamente não chutou no gol, praticamente não participou dos momentos ofensivos. Se você pegar os melhores momentos do Brasil nos 2 jogos, o Rodrigo quase não tá participando. Tipo assim, o Rodrigo deu a pré-assistência, começou a jogada. Quase, é o Igor Jesus, é o Savinho, é o Luiz Henrique quando entra. Até porque, por exemplo, com o Vinícius Júnior não jogando, a gente achou que o Rodrigo iria, né, chamar a responsabilidade, né, e ia conseguir ali se destacar. Acabou que, por exemplo, o próprio Luiz Henrique, na minha opinião, fez 2 partidas mais interessantes do que o Rodrigo. O Luiz Henrique foi o melhor atacante do Brasil no geral. Concordo. Não só pelos gols, claro que os gols, principalmente contra o Chile, que foi o da vitória, e contra o momento bom do Brasil contra o Peru é depois que ele entra, porque ele chama a responsabilidade, faz a jogada, dá assistência pro gol do Andrés, depois ele cria dele e faz o gol. Faz o gol da vitória contra o Chile e puxa. Eu acho que o Luiz Henrique é aquele jogador que falta no Brasil, porque ele joga bola como todo ponto do Brasil joga. Eu acho que o Savinho pode ser mais jogador que ele, o Vinícius Júnior e o Rodrigo pode ter mais habilidade, mas é aquele jogador que tem físico. Você vê que ele tenta derrubar, os jogadores tentam derrubar o Luiz Henrique, ele não cai. Ele não é aquele jogador que é forte, ele sabe usar o corpo dele. Ele vê que ele joga usando o corpo e ele não perde velocidade.
ele consegue fazer os dois muito bem. Aí você vê que os outros jogadores são mais franzinos, são mais fracos, às vezes, quando não consegue ganhar na habilidade, perde no corpo. Talvez ele dê essa dinâmica diferente para o ataque do Brasil quando ele entra. Ok, galera. Então, vamos chegando aqui no nosso último tópico. Vocês acham que o Dorival, principalmente depois desse jogo contra o Peru, ele conseguiu achar um esquema tático ideal? Vocês acham que... E tomando esse gancho, né? Se ele conseguiu achar um esquema tático ideal, também eu quero que vocês respondam se ele conseguiu encontrar jogadores que ele não pode deixar de convocar mais. Se de repente o Luiz Henrique, o Igor Jesus, né? Qual desses jogadores ele também não pode não convocar para as próximas datas FIFA? E Ravel, por favor. Eu acho que ele ainda não achou o esquema. Eu acho que ele ainda não achou a forma 100% de jogar. Mas, como eu disse, eu acho que algumas interrogações elas vão desaparecendo e algumas respostas vão aparecendo. Eu acho que, ele, deixando claro, né, ele não vai deixar de convocar o Vinícius Júnior, o Rodrigo, esses caras, porque não tem como você deixar de fora os dois melhores jogadores do Brasil. Então, ele não vai deixar de convocar. E assim, se eu fosse falar de pontos importantes, assim, o Rafinha, sou um defensor do Rafinha, deve ser um dos poucos no mundo, mas eu defendo muito o Rafinha. Eu acho que ele é um atacante que é muito consistente na seleção brasileira, ele não oscila tanto, então eu acho que o Rafinha ele deve continuar sendo convocado, seja para jogar de meia, seja para jogar de meia direito, até porque uma hora o Neymar vai voltar e a gente não sabe se o Neymar vai ser convocado ou não, mas enfim, uma hora ele vai voltar. Então, eu acho que o Rafinha, o Rodrigo, o Vinícius Júnior são esses. O Igor Jesus, ele surge como não uma resposta definitiva, mas existe uma dúvida ali. Eu acho que ele pode estar respondendo. Eu acho que o Igor Jesus, ele deve ter mais oportunidades. Eu acho que ele deveria, sim, continuar jogando. O Abner, eu acho que ele é uma resposta também. Eu acho que ele merece mais convocações. E aí, o Wanderson eu também gostaria de ver mais. Eu vi pouco do Wanderson. Gostaria de ver mais ali. Ele e alguns outros jogadores da lateral direita, né? Alguns outros laterais direitos. Mas aí Bruno Guimarães, eu acho que ele ainda tá devendo, mas eu acho que ele vai ser mantido. E aí, de volante, eu acho que, assim, vem treinador da seleção, vem data FIFA, vai data FIFA, e quem é mantido é o André. Então eu acho que o André ele vai ser a pedra fundamental ali da volância, que a gente vai ver a dupla. Se vai ser o Bruno Guimarães, se vai ser o João Gomes, se vai ser... Até porque ele joga junto com o João Gomes no Wolverhampton. Então, se vai ser o João Gomes, se vai ser o Bruno Guimarães, se vai ser o Paquetá, enfim. Vai ser o André e mais alguém. O Gerson eu já acho que talvez não tenha tanto. O Andreas Pereira talvez vá ter mais oportunidades. E aí na defesa, eu acho que é um pouco mais complicado, né? Porque, assim, o Militão não tá... Ele vem sendo convocado e não joga. Se convocado, não joga. Então não tem como saber se o Militão vai ser o titular ou não. E no gol, eu acho que ainda fica aquela coisa, que é a dúvida que eu e o Matheus temos aqui. Se vai ser o Alisson, se vai ser o... não é exatamente a dúvida, é que não passa confiança nenhuma. Então, mas aí, aquela coisa que a gente afirmou. Se vai jogar com os pés, para mim, é o Ederson. Se vai jogar sem os pés, aí é o Alisson. Então, se eu tivesse que dizer assim, eu acho que o Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior vão continuar. O Igor Jesus desses é um que merece oportunidade, eu acho. O Igor Jesus vem bem. Talvez o Luiz Henrique. Eu não sou tão fã, mas não tem como negar que ele tá jogando bem. A questão é se o Rafinha vai jogar de meia, se o Savinho vai jogar de ponta direita, ou se vai ser o Rafinha que vai jogar de ponta direita. Porque se for o Rafinha que vai jogar na ponta direita, eu acho que eu prefiro o Savinho de banco do que o Luiz Henrique. Mas aí vai do técnico. Agora, se o Rafinha vai jogar de meia e o Savinho, ou
enfim, precisa de 2 ali na direita. Pode ser o Savinho e o Luiz Henrique. Não me oponho. O André, eu acho que vai continuar sendo. Apesar de que o Bruno Guimarães foi interessante, ele entrando entre os zagueiros e fazendo a saída de bola de 3 ali de vez em quando. Eu gostei também. Às vezes era ele, às vezes era o Ederson. Mas eu acho que vai ser o André mais um. O Abner, eu acho que definitivamente merece mais chances. E o Wanderson, eu acho que eu queria ver mais dele, mas tem que lembrar que quem era para ser convocado era o Ian Couto, que lesionou. Então, não tem como saber se o Dorival vai dar mais oportunidades pro Wanderson ou se vai ser pro Ian Couto, né? Que tá fora. Então, eu acho que são esses os meus pontos aí. Ok. Igor Jesus, Rafinha ali, o Abner, queria ver mais do Wanderson. O André com certeza vai estar ali. E esses outros aí que eu citei. Ok. E aí, Matheus? Dorival achou, na tua opinião, algum esquema? O Rabel falou, né, que algumas dúvidas talvez foram respondidas, mas, enfim, existem coisas a melhorar. E quais são os Assim, jogadores que você acha que não podem ficar de fora? o esquema eu acho que ele não achou, mas eu acho que ele encontrou soluções ali de jogadores que ele pode contar. Como Rafinha, como o Igor Jesus, como o Luiz Henrique, como o André, como o Bruno Guimarães. Caras que ele pode colocar ali e resolver. O problema é que ele não vai deixar de convocar o Vinícius Júnior. Não importa se o Vinícius Júnior não jogou 2 partidas bem pela seleção. O Vinícius Júnior é candidato à bola de ouro. Então, ele não vai deixar de convocar o Rodrigo. E aí, o Neymar uma hora vai voltar. E o Neymar não vai deixar de ser convocado. Alguma hora ele vai ser convocado. Talvez ele não vá para a Copa, ninguém sabe. Mas ele não vai, tipo, assim que ele voltar de lesão, um pouco depois ele vai ser convocado. Aí fica toda aquela. O Vinícius Júnior vai para a esquerda, aí o Neymar vai para o meio-campo, o Rodrigo vai para o banco, vai jogar de falso 9, vai jogar na direita. Aí onde coloca o Rafinha? Eu acho que ainda tem muito, assim. Porque, como a gente já gravou em outro programa que não saiu, ele teve muito problema de lesão. Então, ele vai colocando o que ele tem. Ele não vai colocando o que ele quer. Por isso que eu acho que ele encontrou jogadores que ele pode contar. Talvez não sejam titulares, mas se precisar ser titular, se precisar entrar no segundo tempo, ele tem ali a confiança dele. Mas eu acho que o esquema está muito longe, porque tem muito jogador que ainda não jogou bem, tem muito jogador que ele não conseguiu botar para jogar, como o caso do Pedro, que nem vai jogar. Tá fora o resto do ano, do próximo. Mas agora o Abner é uma boa solução que ele encontrou para a lateral esquerda. O Wanderson, caso ele queira, ele deveria deixar de convocar o Danilo. Eu vou logo dizer que eu não sou um fã do Danilo, porque o cara não joga de lateral direito no time dele e não joga bem de lateral quando vai para a seleção. Então não tem motivo para ser convocado. Eu acho que ele já devia começar a dar mais chance para o Wanderson e, teoricamente, o Ian Couto seria o titular, né? Porque, teoricamente, o Ian Couto é o reserva do Danilo e só não foi por causa da lesão. Mas eu acho que ele devia usar esses amistosos, os jogos das eliminatórias, porque um ponto também que eu queria falar, que muita gente disse que o Brasil, muita gente não, né? Mas aqueles mais pessimistas disseram que o Brasil não ia se classificar. Mas a gente vê a fragilidade dos times daqui, mano. Olha o segundo pênalti que o Peru faz. O Savinho dá um corte, adianta a bola lá na frente. Tinha 3 jogadores do Peru cercando. Ele já tinha perdido a jogada, o cara vai lá e faz um pênalti. O Chile toma 2 gols. O do primeiro tempo é quase no finalzinho, e o segundo aos 43 do segundo tempo. Os times, as seleções sul-americanas são frágeis, tecnicamente e taticamente. Mesmo que eles joguem bem, eles cedem pro Brasil na qualidade técnica. Então, eu acho que o negócio agora é se concentrar em achar o bom futebol, porque ficar fora da Copa, ficar lá embaixo, o Brasil não vai ficar. Ok. Então Eu acho isso. que, assim, complementando, né? Como eu disse, eu não acho que tem soluções definitivas. Eu acho que, porque talvez não tenha ficado tão claro, eu não acho que, pronto, temos a solução. Eu acho que algumas coisas começaram a ficar menos nebulosas. Pelo menos a gente tem um centroavante ali que a gente pode ver, que talvez seja o Igor Jesus. Agora, eu não digo que ele é a solução. Eu acho que ele tá ali, pode contar. E sobre o que o Matheus falou, né? São 4 jogadores para 3 vagas. Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Neymar.
A questão é como é que ele vai fazer. Como é que ele vai montar isso? A gente tem esses 4 jogadores para 3 vagas. Na volância, eu acho que a gente tem... É o André e mais um. Eu acho que esse é talvez um dos poucos que eu cravo. E na zaga deve ser Gabriel Magalhães e mais um. Se vai ser o Militão, se vai ser o Bremer, se vai ser o Marquinhos, aí é outra história. Mas vai ser Gabriel Magalhães e mais um. Aí eu acho que o Abner, ele não é definitivo, mas ele começa a aparecer. E o Wanderson eu gostaria de ver mais. Agora, sobre o Danilo, apesar de não ser fã, eu acho que o Danilo não deve ser mais titular. Mas o Danilo, como é o líder da seleção, eu acho que ele tem essa importância. Eu não sou fã do Danilo, eu não morro de amores, não acho que ele deveria estar jogando, que ele deveria ser titular, nem nada disso. Mas eu acho que o cara que é o líder, ele tem um papel importante. Então, ele só parar de convocar ele sem uma próxima liderança, eu acho que pode ser um problema. Então, não é que eu gosto, não é que eu acho que ele deva ser titular, não é que eu acho que ele deve jogar, nem nada disso. Eu só acho que tem uma importância do cara que é líder. E isso a gente não pode desconsiderar, porque, enfim, sem uma próxima liderança fica complicado. Talvez seja o próprio Neymar. Quando ele volte, o Danilo possa sair de cena. O Neymar pega essa liderança para ele. Não sei, eu só acho que é importante a gente ter uma liderança e, por enquanto, está sendo o Danilo. Ok. Alguma coisa a complementar, Matheus? Rapidinho. Eu acho que o problema... Eu não discordo do Ravel, mas eu acho que o problema de convocar um jogador assim pela liderança é porque se precisar jogar, vai ser ele a substituição. E aí, quando ele entrar em campo, ele vai entregar alguma coisa pro time, que a teoria, tecnicamente, ele só vai piorar. Verdade. Daniel Alves em 22, né? Você tá querendo... É isso aí, mais ou menos o que eu lembro, assim. Sim, mas aí, assim, a gente tem que construir uma liderança até a Copa. Pode não ser o Danilo. E também tem que lembrar que foi uma opção do Tite, né? Essa aí, na Copa de 22. Ele podia ter convocado menos um atacante e convocado um outro lateral. Enfim, mas como eu disse, pode ser o próprio Neymar. Enfim, o que eu só... Por enquanto que a gente está nas eliminatórias, isso não é tanto um problema. Quando a gente for pro vamos ver a Copa do Mundo, né? Aí a gente já tem que ter alguma coisa ali. Pode ser que seja o próprio Danilo mesmo. Aí a gente pode convocar um outro lateral. Pode ser 3 laterais direito. Convocar menos um atacante. Convocar menos... Enfim, são 26 vagas. Não é possível que a gente não consiga manejar alguma coisa. E lembrar que o próprio Militão joga de lateral direito. Faz muito tempo que ele não joga, né? Mas, inclusive, na última Copa, o Militão foi um jogador muito importante contra a Croácia. Foi o melhor jogo dele na Copa jogando de lateral direito. Então, enfim, de novo, eu não estou dizendo que o Danilo precisa ser convocado até a Copa, precisa ser convocado para a Copa, precisa ser titular, precisa jogar. Eu só acho que a gente tem que levar em consideração que o cara é uma liderança e não pode só tirar a convocação dele, porque senão fica sem. Ok, gente. Então é isso. Obrigado, Ravel. Obrigado, Matheus. A gente falou um pouquinho aí sobre... A gente expôs os pontos de vista sobre a atuação da seleção brasileira nesses 2 jogos. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Obrigado pela companhia. Obrigado, Ravel. Obrigado, Matheus. E até a próxima, tá, gente? Obrigado.